Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Bem-vindo à nossa playlist de conteúdos de física para os alunos da segunda série do ensino médio. Essa é a nossa primeira aula. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, marca o sininho para ficar atento das novidades e não esquece de deixar um like no final do vídeo, tá bom? Na nossa primeira aula nós vamos abordar os assuntos termologia e termometria, tá ok? Então acompanha aí e vamos até o final. Bem, pessoal, em termologia, nós vamos trabalhar os conceitos básicos que vocês precisam, tá? Que é a parte de introdução. Esses são os conceitos que nós vamos trabalhar, tá ok? E no finalzinho vamos responder umas questões. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo e toma nota, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro conceito é sobre temperatura, tá? Você tem um conceito aí mais técnico, mais complexo, mas no geral você precisa apenas saber que a temperatura é uma grandeza física que vai medir o grau de agitação das partículas de um corpo, de uma substância. E aí, através dessa agitação, que está associada à energia térmica dessas partículas, você será capaz de dizer qual um corpo que tem maior temperatura e qual um corpo que tem menor temperatura. Tá bom, pessoal? Agora, é muito importante você lembrar que temperatura e calor são coisas distintas, tá? Temperatura mede o grau de agitação dessas partículas e calor para a gente, calor é energia térmica em trânsito. Você não pode esquecer, tá? Energia térmica em trânsito, beleza? Ou seja, ela está em movimento, essa energia, tá? E para que haja o calor, eu preciso ter dois corpos com temperaturas distintas, com temperaturas diferentes. Eu preciso ter um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura. E naturalmente, sempre o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre dessa forma aqui, como você está vendo, tá? Sempre, ok? Naturalmente, sempre vai seguir esse sentido, de maior temperatura para de menor temperatura. Ele vai ficar cedendo essa energia, esse calor para o outro corpo, até que ambos atinjam a mesma temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, tá ok? Vai tomando nota aí, fica ligado nessas palavras-chave. É claro que naturalmente os corpos eles podem atingir o equilíbrio térmico não apenas somente em dois corpos, você pode ter mais corpos envolvidos, tá? E por exemplo, a lei zero da termodinâmica deixa isso bem claro para a gente, tá? Ela diz exatamente assim: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Como assim, né? Veja, olha só, se eu digo para você que o corpo A ele tem uma temperatura e essa temperatura é 10 graus Celsius, tá ok? E se eu digo que ele está em equilíbrio térmico com o B, então significa dizer que o B também está em quê? Também está em 10 graus Celsius. Ok. Então, o A está em equilíbrio térmico com o B. Perfeito. Se eu falo para você que o C está em equilíbrio térmico com o B, então, se o B é 10, é claro que o C também será o quê? Também será 10 graus Celsius. Agora ela vai, ó. Vejam. Se dois corpos, A e C, estão em equilíbrio térmicos com um terceiro, B, então eles estão em equilíbrio térmicos entre si. Aí você olha para o A e o C aqui, ó, e constata exatamente isso, ó, 10 graus e 10 graus Celsius também, tá bom? É bem simples, fica atento, tá? Para não se confundir em nada, porque na verdade não tem como se confundir, né? Você só precisa prestar atenção, é bem simples de entender. Vamos lá, estado de agregação da matéria. Você já conhece o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para essa questão aqui, ó, de força de coesão, tá bom? Eu quero que você entenda que a força de coesão para cada estado de agregação da matéria, ela vai ter uma intensidade. Nos sólidos é onde essa força de coesão é bastante forte, tá? Nos líquidos já vai diminuindo essa força de coesão. E no gasoso praticamente é inexistente. Essa força de coesão são as ligações entre os átomos que tem ali daquela molécula, tá bom? Para formar esse estado de agregação da matéria, ok? Isso que você precisa gravar sobre a força de coesão e como ela está relacionada com cada
estado de agregação da matéria. Vamos fazer exercício, né? O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente ao quê? Você lembra? Para que haja calor, eu preciso que os corpos tenham temperaturas o quê? Temperaturas distintas, ok? A temperatura dos corpos precisam ser diferentes, tá? Para que haja aquele fluxo do de maior temperatura para o de menor temperatura, o fluxo de calor, beleza? Quando se mede a temperatura de uma pessoa, deve-se deixar o termômetro durante algum tempo. Qual o motivo desse procedimento? Então você tem bem aqui um paciente, tá ok? E aí você chega naturalmente e você coloca o termômetro no paciente e você aguarda um certo tempo. Por que você precisa aguardar esse certo tempo? Porque naturalmente você precisa que haja um equilíbrio térmico entre o paciente e o termômetro para poder saber qual a temperatura que estava, tá? Isso é importante, ó. Você deixa um tempo lá para que o equilíbrio térmico seja atingido entre paciente e o termômetro. O que acontece com as moléculas de uma substância quando esta é aquecida? Você viu? Naturalmente, quando você aquece um corpo, você transfere energia para o corpo, as partículas ficam mais agitadas, aumenta a temperatura e a tendência é essas partículas se afastarem mais uma das outras. Naturalmente, então, a opção correta é a letra A. Ficam mais agitadas e afastadas umas das outras. Ok? Vamos lá para a nossa segunda parte. É a parte de termometria. Nessa parte nós vamos aprender a medir a temperatura, tá ok? E eu quero chamar a sua atenção também que os tópicos que nós vamos trabalhar são exatamente esses. Ó. Toma nota aí, tá ok? E vamos lá, vamos ver o que significa cada um desses tópicos. Sensação térmica. Então olha aí, ó, pessoal. Quem nunca teve aquela experiência, de repente está muito quente naquele dia e você está recebendo muito calor e aí para se sentir mais aliviado você vai e liga o ventilador. Com certeza quando você liga o ventilador, a temperatura que você tem ali nesse ambiente com o ventilador ligado não é a temperatura real, né? É uma temperatura aparente. Quando você vivencia essa questão de temperatura aparente, você está vivenciando o quê? Você está vivenciando a sensação térmica, tá ok? É isso que eu quero que você entenda, tá? E ela é exatamente assim, ó. Ela é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura. Aí fica esperto, mas essa temperatura não é aquela temperatura real, tá? Não é. Você já percebe muito bem que às vezes quando você está num trânsito, existe a temperatura do lado de fora marcando lá nos termômetros, mas se você estiver dentro de um carro, e principalmente se estiver desligado o ar-condicionado do carro, você vai saber que dentro do carro a temperatura vai estar bem maior, né? Você vai estar vivenciando uma sensação térmica também, que difere da temperatura real que estaria do lado de fora do carro. Beleza, pessoal? Você pode fazer um experimento bem simples. Aqui ao lado você tem a seguinte situação. Você coloca a mão, tá, num balde quente e a outra mão de água fria, num balde com água fria. E aqui você tem um balde com água morna. Tá? Aí naturalmente você tira as duas mãos e coloca aqui no meio. E aí o que acontece? Quando você fizer isso, você será incapaz de dizer qual é a temperatura da água que está no balde do meio, né? Primeiro por quê? Porque cada mão vai estar vivenciando uma sensação térmica diferente. Uma vai estar esquentando, a outra vai estar esfriando, certo? Mas além disso, você será incapaz de dizer porque a mão não é instrumento adequado para medir a temperatura. Os instrumentos adequados são os termômetros, tá? São os termômetros, nós já sabemos disso. Mas por que o termômetro ele é um instrumento que mede com precisão essa questão da agitação térmica? Porque na verdade o termômetro é um dispositivo que está calibrado, tá? Ele é calibrado e essa calibragem é feita em dois pontos fixos. Isso que você tem que ter em média, tá? Quando ele é calibrado, ele tem dois pontos fixos. E os pontos fixos são esses: o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, o ponto de vaporização da água, tá ok? Que o gelo nós sabemos que é o nível do mar,
Nós temos aquela medida lá quando a água começa a congelar ou quando o gelo começa a derreter, e na nossa escala, que é Celsius, é exatamente 0 graus. E quando a água começa a evaporar, né? Evaporar, aí é 100 graus Celsius, ou quando o vapor começa a condensar, é em 100 graus Celsius. Então, exatamente são esses dois pontos que nós temos para a escala Celsius, né? Na escala Celsius são graduados exatamente nesses pontos, 0 e 100 graus. Só que como é que eu posso graduar um termômetro, né? Você pode criar a graduação muito simples. Você pode calibrar de forma bem simples. Aqui ao lado você tem a explicação. Ó. Você simplesmente pega o termômetro e coloca o termômetro mergulhado em gelo e espera lá a coluna de mercúrio. Ela vai se contraindo, vai chegar uma hora que vai atingir o equilíbrio térmico, ou seja, ela vai parar de se contrair. Atingir o equilíbrio térmico, você vai lá, marca no termômetro a escala e escreve lá 0, tá ok? Depois tira o termômetro e coloca exatamente aqui, ó, em água, em ebulição, ou seja, em 100 graus Celsius. E aí você espera, atingiu o equilíbrio térmico, tira lá e marca 100 graus. Aí você vai ter marcado os pontos fixos, tá? 0 e 100 graus. Como a nossa escala é Celsius, a nossa escala no Brasil é Celsius, você tem que lembrar que de 0 até 100 graus é exatamente isso. Ó. A escala é dividida em 100 partes. Aí você pega e faz essa divisão em 100 partes iguais. E pronto, você graduou um termômetro. Tá ok? Beleza, pessoal. Vamos adiante. Agora, olha só. Naturalmente, não existe apenas a escala Celsius. Tá? Você tem a escala Celsius, você tem a escala Fahrenheit, você tem a escala Kelvin. E você tem outras escalas também. Quando você tiver exercícios que envolvem exatamente essas três escalas que você tem aqui, beleza, você vai poder muito bem utilizar as fórmulas que eu vou mostrar para você. Mas eu quero chamar sua atenção que o que você precisa é aprender a criar a fórmula de conversão entre as escalas, porque você vai ter vários exercícios que, na verdade, quando você for responder, são escalas que você nunca viu na vida. E aí, nessa hora, se você tiver decorado só as escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e souber apenas essas fórmulas, pronto, você não consegue fazer esses exercícios, esses que envolvem outras escalas. Então, preste atenção como montar a fórmula, tá, para essas escalas, porque vai chegar mais na frente que você vai precisar, sim, com certeza, saber construir as equações. Tá? Então, vamos lá, vamos criar aqui uma relação primeiro de Celsius com Fahrenheit, ok? Você primeiro vai fazer bem assim, ó. Você tem os pontos fixos aqui embaixo, ó, o ponto de fusão, e aqui o ponto de ebulição, já cada um relacionado na sua escala. Você vai partir assim, ó. Você vai pegar a temperatura Celsius menos 0 e dividir por 100 menos 0. Vai ficar dessa forma aqui assim, ó, como você está vendo. Fez para Celsius, faz agora para Fahrenheit, ok? Temperatura Fahrenheit, menos 32, 212, menos 32. E vai ficar dessa forma aqui assim, ó, como você está vendo. E aí, naturalmente, o que você vai fazer? Vai subtrair, tá? Celsius menos 0 e 100 menos 0. Vai ficar dessa forma. Do outro lado, também faz a subtração. O que você não conseguir subtrair, você repete, tá ok? Naturalmente, eu posso cancelar aqui, ó, e cancelar aqui. E tanto 10 como 18 eu posso dividir por 2. Tá? Se eu dividir 10 por 2, eu vou ter 5. Se eu dividir 18 por 2, eu vou ter 9. E aí eu acabei de encontrar a fórmula de Celsius e Fahrenheit, ó, para temperaturas fixas, ok? Fixas. Se o exercício falar de variação de temperatura, naturalmente você vai usar essa outra fórmula aqui, ó, tá? Como assim variação de temperatura? Ele pode dizer assim o exercício: ao amanhecer a temperatura era 10 graus Celsius, ao meio-dia a temperatura era 40 graus Celsius. Aí você já percebeu que falou de variação, 10 variou para mais, tá? Para 40, então houve uma variação. Então com certeza você vai ter que trabalhar com a equação de baixo para esse tipo de exercício. Mas se ele falar apenas que ele tem uma temperatura
em Celsius e quer mudar para Fahrenheit, ou seja, falar de temperatura fixa, então com certeza é a equação de cima, beleza? Mas lembra, só serve para Celsius e Fahrenheit, ok? Tá? Vamos ver como fica agora a relação, vamos escolher aqui Celsius e Kelvin, ok? Vamos lá, vamos começar daquele mesmo jeito, ó. Celsius menos 0, e eu vou dividir por 100 menos 0, vai ficar dessa forma. A mesma coisa agora eu faço para Kelvin, ó. Temperatura em Kelvin, menos 273, 373 menos 273, ó. Fica desse jeito. O que eu faço? Faz a subtração, tá? Faz a subtração. O que não dá para subtrair, repete. Ó, você pode cancelar aqui? Claro, você deve cancelar. E olha só como ficou mais fácil. Você já encontrou a fórmula de Celsius e Kelvin, ok? Já encontrou, ó. Bem facinho para você. Né? Por que foi bem facinho? Porque Celsius e Kelvin são divididos exatamente na mesma quantidade de partes, os graus das suas escalas, ou seja, são divididas em 100 partes, são escalas centesimais. Por isso que ficou facinho assim para a gente fazer, tá? Lembra que essa fórmula é apenas para quê? Para temperaturas fixas, envolvendo Celsius e Kelvin. Quando falar de variação, olha só como ficou mais fácil ainda. Se variar 10 graus Celsius, também vai variar 10 graus Kelvin. Tá? Você não precisa fazer cálculo nenhum. Se o exercício for de variação de temperatura, se variar numa escala, vai variar na outra na mesma quantidade. Por quê? Porque ambas as escalas são divididas na mesma quantidade de graus. Tá? Ambas as escalas são centesimais. Ok, vamos para um exemplo prático aí. Ok? Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que a Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então a solução é a Maria não fazer mais o bolo. Claro que não, né? A Maria deve fazer o bolo sim. O que ela só precisa saber é da fórmula que envolve Celsius e Fahrenheit. Ó. Só isso. E se trata apenas de temperatura fixa. Ó. Ele deu apenas uma temperatura e quer que você encontre a outra. Então vamos lá, gente. Eu escrevo a fórmula de Celsius e Fahrenheit para a temperatura fixa. Tá aí, ó. E se eu quero achar Celsius, o que eu vou fazer? Eu quero achar Celsius? Beleza, então eu vou pegar aqui esse 392 Fahrenheit e vou colocar bem aqui, ó, para você, ó. Vou colocar bem aqui, ó, no lugar desse cara. Beleza? E aí quando você substituir, vai ficar desse jeito aqui assim. Aí você faz a subtração desses dois aqui, ó. 392 menos 32, 360. Quando chega nessa parte, você pode multiplicar o meio pelos extremos, ou nesse caso aqui, ó, já que dá para dividir, você divide logo aqui que fica mais fácil. 360 dividido por 9 vai dar 40. O 5 está dividindo, vai passar para esse lado daqui como? Vai passar para o lado daqui multiplicando, né? Se você pegar 5 e multiplicar por 40, você vai chegar na nossa resposta que é 200 graus. Então, quando for 392 graus Fahrenheit, será 200 graus Celsius. A Maria tem que colocar o forno nessa temperatura. Ok? Então é isso aí, pessoal. Parabéns por você finalizar a nossa primeira aula. Fique atento para a segunda aula, que é sobre dilatação. Tá ok? E muito bem. E vamos que vamos. Treina mais exercícios. Até a próxima, pessoal.